Próximo destaque de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, subiu o tom contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dino foi indagado nesta terça-feira se o governo teria estipulado algum prazo para que Bolsonaro retornasse ao Brasil e se era ventilada a possibilidade de um pedido de extradição para o governo dos Estados Unidos. O ministro afirmou que a data limite seria o prazo do bom senso, citando as investigações do Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro. Dino também ressaltou que não está descartado um pedido de extradição ou até mesmo expedir uma carta rogatória às autoridades norte-americanas, mesmo que Jair Bolsonaro não tenha sido formalmente condenado ou intimado em nenhum caso. Começo com você, Mota. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul. O nome dele é Luiz Fernando. Luiz Fernando tinha um filho, Max. A formatura de Max estava marcada para agosto de 2002. No dia 17 daquele mês, Max saiu de casa para comprar um terno que ia usar na formatura. Não existem informações exatas sobre o que aconteceu depois. O que se sabe é que se imagina que Max deve ter ido a uma loja, escolheu o terno conforme tinha sido planejado, e aí, cumprida essa tarefa, Max ligou para um amigo, combinou de se encontrar. Por volta de 9h30, Max estacionou o carro na frente da casa do amigo e ficou esperando. Quando o amigo desceu, chegou, não viu Max. Aí o amigo olhou e notou o carro de Max parado um pouco mais adiante. Quando ele chegou perto, o amigo viu que Max estava ferido. O que aconteceu exatamente? Ninguém nunca soube e nem vai saber. Max usava um aparelho auditivo que estava desligado. O que se imagina é que um assaltante deve ter abordado o Max. Max levou um susto, tentou ligar o carro. O assaltante deu um tiro pelas costas de Max, que atingiu o coração dele. O Max morreu na hora. Como diz o meu amigo procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, você pode não acreditar em pena de morte, mas o bandido brasileiro acredita. Meu amigo, pai de Max, Luiz Fernando, até hoje não sabe quem assassinou o seu filho. Realmente está na hora de subir o tom. E você, Zé, sobre esses comentários do ministro Flávio Dino sobre possível extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem espaço para isso ou no momento não, Zé? Não, e ele sabe que não, é política, é escalar adversário, provocação. O senador Flávio Dino, ele é um político, né? É ministro, e como ministro é um cargo político, e ele sempre foi político. Lá atrás foi juiz, mas ele foi deputado, foi governador, é senador e agora ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, um político está fazendo isso exatamente para provocar. O Instituto da Extradição existe, mas isso é para quem está condenado, isso é para quem fugiu de algum tipo de condenação aqui no Brasil ou algo parecido. O presidente Jair Bolsonaro não foi nem citado, nem sequer citado em processo. Então, esse termo é mesmo para assustar, é para ameaçar, fazer com que o presidente volte. Se o Dino está querendo que o presidente volte, deve ser porque é melhor que ele fique por lá. Porque fazer o que o Dino manda para o ex-presidente Jair Bolsonaro não é uma boa coisa. A extradição, ela é feita, veja bem, diante de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, com pedido do Ministério Público, né, para com cumprimento de pena, alguma coisa desse tipo. Não há nada. Se quiserem que ele fale, ele fala, através ou de carta, ou simplesmente convidar ou convocar, ele vem falar. Então, essa conversa aí é conversa política para explorar essa história do ex-presidente Jair Bolsonaro estar fora do país, e isso é que vem provocando um debate muito grande, viu? Por onde eu passei aqui em Brasília, no Congresso Nacional, estou vindo lá do Congresso, eu ouvi pessoas falarem exatamente desse nosso debate aqui de volta ou não volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. É nisso que dá esse tipo de debate. Até o ministro da Justiça entendeu que ele deve voltar, deve estar com saudade dele.
Você concorda, Pavinato? Não tem cabimento, de fato, falar em extradição de Bolsonaro agora? Você está abusando de palavras tipo cabimento, espaço. Eu já sei qual é a sua. A gente acabou de ver aqui um país em que nós estamos assistindo à defesa do direito através de medidas ilegais. Como é que se defende a lei? Através de ilegalidade. Nesse país em que a democracia ela é defendida por alguém que defende ditaduras. Num país em que o amor, estranho amor, pode praticar o ódio. Num país em que censura é chamada de combate à fake news, à desinformação. Nós estamos vendo um ministro da Justiça que, comentamos isso na semana passada, desrespeitou descaradamente, sem corar, sem ficar vermelho, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que disse que o caso Marielle não é um caso passível de federalização. E mesmo tendo decidido o STJ, que é o tribunal competente para esse tipo de análise e decisão, ele desrespeita um acórdão dos ministros daquela corte e manda a Polícia Federal investigar um caso, ou seja, comete aí um crime de responsabilidade patente. Primeiro, um crime comum, que é o desrespeito à ordem judicial. Segundo, um crime de responsabilidade, afinal de contas, ele, como chefe da Polícia Federal, está malversando os recursos da sua pasta. Agora, eu vejo esse mesmo ministro da Justiça aventando a hipótese de uma outra ilegalidade, que é a extradição de alguém contra quem não há um processo instaurado, contra quem não há um pedido de prisão formalizado. Portanto, eu só posso pensar o seguinte: ministro da Justiça, ministrar é dar, é operar, é manipular, é fazer algo funcionar. Então, o ministro da Justiça é aquele que cuida da justiça. E se a expressão ministro da Justiça garante a prática de injustiças, nesse país, dizer oficialmente que alguém é inocente não deve valer muita coisa também. Diga, Poit. Olha, gente, fica a discussão se o Bolsonaro deve voltar no Brasil ou não. A gente vem debatendo isso durante a semana. O Zé disse que essa discussão e esse debate tomou os corredores de Brasília e a gente vê vários atores políticos, infelizmente, não encarando o tema com técnica e sim só para fazer política. Tome exemplo, Flávio Dino, concordo com o Zé, é mais para polarizar, é mais para polemizar. Pavinato aqui embasando juridicamente as irregularidades já cometidas e passíveis de serem cometidas novamente. A própria esposa do presidente Bolsonaro já se manifestou também, prefere que ele fique lá, com receio do que podem fazer aqui, inclusive passando por cima da Constituição contra o ex-presidente Bolsonaro. Agora o Lula emite alguns sinais trocados, porque continua pagando segurança para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. 2 seguranças até dia 30 de março. Ficam as perguntas. PT quer que o Bolsonaro volte ou não? Fica criando fato político para continuar a polarização, porque entende que é o melhor adversário para eles? Eu concluo algo que o Zé falou num outro programa. O novo, o desconhecido, sempre dá mais receio. Então, de repente, para o PT é melhor continuar enfrentando o Bolsonaro. Porque se vier uma nova força da direita, a gente falou na Michelle, a gente falou no Tarcísio, a gente falou no Zema, falou de tantas pessoas, aí eles não sabem o que estão enfrentando. Sabe o que é mais triste? Diga para ver. Hoje, 1º de março, é dia do centenário da morte de Rui Barbosa, Águia de Aia. Patrono do Senado, patrono dos advogados,
patrono do Tribunal de Contas da União, um dos maiores intelectuais brasileiros que já pisou neste solo, uma pessoa que foi discursar na Conferência de Haia em 1907, e ele perguntou: em que língua quereis vós que vos fale? Disseram: na sua língua, na língua da sua terra, e ele discursou em tupi. Rui Barbosa, um defensor ferrenho da educação, Rui Barbosa, um dos precursores da democracia. Parece que com a morte de Rui Barbosa morreu também o sonho da racionalidade da aplicação das leis, porque tudo que acontece hoje é tudo o que Rui Barbosa mais detestava e temia. Agora, Mota, até pegando carona no seu primeiro comentário, nessa história terrível que você contou pra gente do Max, a gente vê que o Ministério da Justiça e Segurança Pública teria muito trabalho pela frente, né? Não faltam pautas importantes a serem debatidas nessas duas áreas, né? Na Justiça e na Segurança Pública. A gente vai falar até mais pra frente sobre a violência aqui no Brasil, sobre o índice de assassinatos que caiu, mas continua num patamar inaceitável. Então, trabalho não falta, né? Mas mesmo assim, o ministro Flávio Dino tem focado muitas das declarações em Bolsonaro, né? No governo anterior, nas políticas da gestão Jair Bolsonaro, que já foi encerrada. Você acha que precisaria haver uma mudança de foco, Mota? É uma tarefa muito difícil, Brown, porque deixa eu ver se eu consigo me explicar com clareza suficiente, com o cuidado que é necessário nos dias de hoje, né? A segurança pública brasileira, ela vem sendo destruída nos últimos 40 anos. Isso não começou ontem. O Brasil ainda apesar da queda do número de homicídios que a gente vai falar, nós ainda somos campeões mundiais em homicídios. Ainda se mata no Brasil 41 mil pessoas por ano. É uma coisa inconcebível, né? E os crimes acontecem como esse, do Max, né? Na semana passada eu soube de um caso aqui no Rio de Janeiro, de um conhecido, parente de um conhecido meu, estava chegando para visitar uma pessoa num bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Na hora que ele parou o carro, vieram vários homens com armas, um sujeito numa moto. Um entrou no carro da família com a arma, pegaram a pessoa, o rapaz, botaram no outro carro, levaram para uma favela do Rio de Janeiro. Ele ficou 3 horas sequestrado, foi forçado a dar as senhas do celular, as senhas transferiram uma quantidade enorme de dinheiro, né? Isso, né, todo mundo já sabe, é um crime comum hoje. A impunidade, a garantia de impunidade é quase 100%. Porque a única estatística que existe, que eu conheço, para solução de assaltos no Brasil é de 2%. Isso significa o seguinte: se você pegar uma arma e for assaltar alguém, sua chance de sucesso é de quase 100% aqui no Brasil. E aí vem o dilema, Brown. Esse pessoal que está hoje no poder, realmente, essa deveria ser a preocupação principal deles. Mas tem um pequeno detalhe: a corrente ideológica a qual eles subscrevem foi justamente a corrente responsável não só pela alteração da nossa legislação para criar benefícios e vantagens inéditas no mundo para os criminosos, mas também pela criação do ativismo judicial, né? Que não faz muito tempo teve uma decisão judicial que mandou o Estado indenizar um criminoso pelo tempo que ele ficou numa penitenciária, porque não tinha as condições ideais. Na cabeça desse pessoal, né, a penitenciária tem que ser um lugar mágico, onde você coloca um assassino, um homicida, um criminoso hediondo, e do outro lado sai um cidadão exemplar. Perceba, todos os crimes para essa turma são perdoados, são besteiras. Essas pessoas são vítimas da sociedade, exceto se for um crime de opinião. E a gente sabe que nesse momento há centenas de pessoas presas, tá, por pouco mais do que isso, por terem dado a sua opinião e se manifestado publicamente.